Então, eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia de como que essa relação pode se tornar bem íntima e muito complexa. Francisco de Assis saiu com um frei, fazendo uma viagem, era inverno, acabou a água, acabou a comida, e eles chegaram no mosteiro, que era o destino, neve caindo, gelo, eles já quase congelando, bateram no mosteiro para entrar. E a pessoa que controla a entrada de um lugar tem muito poder. Tem muito poder. Lembra disso. Certa vez fizeram um evento lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deram uma ordem assim para o guarda. Ninguém entra sem o crachá. Está entendido? Ninguém. Chegou o presidente do Tribunal de Justiça. Sem o crachá. Falou, esqueci o crachá. Não entra. E aí o presidente, bem humorado, ele falou assim, nossa, é chato dizer isso. Você está certo. E a assessora, eu esqueci, eu vim correndo, né? Muito trabalho, esqueci o crachá. Mas assim, você não conta para ninguém, não, mas eu sou o presidente do Tribunal de Justiça. Não importa, sem o crachá não entra. Você vê? E aí, nossa, aí liga para cá, liga para... Sei que a assessoria ligou lá para o chefe da segurança, o chefe dele ligou para ele e falou assim, meu filho, essa é a única exceção que você tem que abrir, pelo amor de Deus. Só essa que eu te peço. Então, Francisco bateu no mosteiro, abriu um frade e falou, quem é? Ele, Francisco. Ele, Francisco o quê? Tchum. Não acreditou que era o Francisco de Assis. Achou que era disso, uma pegadinha. O frei que estava do lado começou a chorar. Falou, agora eu vou desencarnar. Francisco, nós vamos desencarnar. Pai Francisco, chamava de pai, né? Nós vamos desencarnar. E o Francisco começou a pular de alegria. Aí o frei falou assim, será que é dupla personalidade, né? Esquizofrenia? Começou na alegria. Aí ele falou, pai Francisco, o que está acontecendo? O senhor não entendeu? Nós vamos morrer. E aí Francisco falou assim, não. A minha vida inteira eu esperei por esse momento. Ele falou, para morrer? Não. Porque agora, nenhum ser humano pode nos ajudar. Então, agora eu estou 100% nas mãos de Deus. Eu sonhei com esse dia. E aí, o que o frei pensou? Falou, morremos. De repente, abre a portinha e fala, é Francisco? Ele, sou eu, todo alegre, né? Era o chefe. Abriu a porta, Francisco, desculpa. Ele chegou lá dizendo que tinha um Francisco. Abriu. Então, quando a gente fala em fé, você fala, não é acreditar. Acreditar ou não acreditar em Deus? Esse negócio de acreditar é tão engraçado. Certa vez, um amigo estava na reunião mediúnica e ele era o dialogador. E o grupo é dentro de uma comunidade muito violenta e pobre. E aí, um dos traficantes da comunidade foi assassinado. 2 dias depois, ele manifesta na reunião mediúnica. E ele conhecia, porque é uma atividade social que tem dentro da comunidade. E esse amigo atende lá, um trabalho bonito. Então. E ele tem um trato lá com os traficantes, fala, nós estamos fazendo bem aqui, não incomoda a gente. Não, pode deixar, senhor. A gente não vai incomodar o senhor, não, pode ficar tranquilo. E eles fazem o trabalho lá. Aí manifestou
O traficante. E aí ele perguntou para o Espírito, falou assim, você acredita em vida após a morte? E o Espírito falou, de jeito nenhum, eu não acredito nisso não. Aí ele falou assim, mas devia. Mas devia. Então, acreditar ou não acreditar, qual é a diferença que faz? Nenhuma. A pessoa fala, não acredito nesse negócio de vida após a morte, não. Aí morre. Chega no mundo espiritual e fala, eu não acredito nessa bobagem de vida após a morte, não. Isso é de espírito, bobagem. Desencarnado. E não acredita em espírito. Não faz diferença nenhuma. Fé, na verdade, é confiar. Você confia? Você confia que você está no lugar certo? Você confia que você está com as pessoas certas? Inclusive essas que você pensou? Você confia que as coisas que estão acontecendo com você fora da sua vontade, não é essa que você está provocando, não, né? Aquelas que acontecem fora da sua vontade são as melhores. Então você entendeu. Então você entendeu. Tem uma história que está no Lindos Casos de Chico Xavier. Estava o Chico na fila, chegou, aí todo mundo na fila, né? A pessoa ficou 1h30 na fila para falar com o Chico. A hora que chegou a vez dele, tirou uma arma, apontou para o Chico e falou assim, eu vim te matar. Engraçado, né? É só ficar esse tempo todo na fila, né? Está esperando na fila, né? Tá junto. Eu vim te matar. Sabe o que o Chico disse? Seja feita a vontade de Deus. O homem começou a tremer e a chorar. Guardou o revólver. Eu sei, agora eu coloquei um pouquinho em cima, né? Aí virou Olimpíada, né? Calma. Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, o ser humano de bem, e o Chico era, é alguém que resolveu a questão da relação dele com Deus. Depois você lê lá as características. Aí vem a relação consigo. Com você. Os aspectos que você precisa se proporcionar. Você precisa dar para você. Então, primeiro, qual enxada que você acha que estraga mais? A que está parada ou a que está funcionando? Por incrível que pareça, é a que está parada. É engraçado, a enxada, né? É engraçado isso porque eu estava os expositores todos, né? Eu cheguei assim, pessoal, vocês leram a última reportagem da Nature? Café emagrece. O pessoal, jura? Eu falei, capinar. Não é tomar. Capinar. Né? Então você já olhou uma enxada que está sendo usada? O cabo é lisinho, porque a mão fica encostando toda hora, fica aquele cabo maravilhoso, brilhando. E toda hora você tem que lavar e amolar a enxada. Então, gente, a enxada parece que fez botox. Aí você olha para a enxada que está parada há 6 meses. O cabo começa a apodrecer e a parte de ferro começa a enferrujar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma lei que chama lei de trabalho. Então, na sua relação com você, faça coisas úteis para você e para os outros. Não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprenda a gostar de você. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Se você não gosta de você, coitadinho do próximo. Eu tenho pena do próximo. Você não gosta nem de você. Aprenda a gostar de você.
aprenda a respeitar suas limitações. Porque aí você vai aprender a respeitar a limitação do outro. Você olha para o outro e fala assim, nossa, ele é tão doidinho. Aí você fala, mas eu também sou tão maluco. Tá bom. Não é? Então, nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria. Aprenda a se dar momentos de trabalho, de ocupação útil. Porque cabeça vazia, o diabo faz tricô, como dizia minha avó. Como dizia minha avó. Então, tem uma técnica, eu aprendi isso na adolescência, estava na mocidade espírita, aí eu tinha um dirigente que me ensinou uma técnica contra a obsessão. Chama-se esgotamento do obsessor. O obsessor fica tão irritado que ele vai embora. Então a técnica é o seguinte: bastante leitura de obra edificante. O obsessor detesta isso. Ele fala, lá vai ele ler André Luiz de novo, que coisa chata. Não suporto essa obra de André Luiz. Ele fala, nossa, palestra de Haroldo Dutra Dias, de novo, eu não aguento a voz desse sujeito. Ele já fica irritado. Aí você começa a visitar doente no hospital. Visitar crianças nos abrigos. Cuidar dos velhinhos desamparados. Trabalhar no movimento espírita. O obsessor vai ficando angustiado. Aí, de manhã, se acorda, faz uma prece, uma leitura de 5 minutos. Antes de dormir, a leitura de 5 minutos. Chega uma hora, ele fica estressado, angustiado e vai embora. Percebeu? A técnica. Por quê? Porque você está proporcionando a você momentos, olha aqui, momentos em que você sai de você mesmo. Porque nós somos igual cachorro correndo atrás do rabo. Que isso? Já viu isso? O cachorro fica girando. Está correndo atrás do rabo. É a gente. Você fala assim, tem 1 mês que eu estou triste. Por que você está triste? Eu já não sei, eu sabia antes, mas agora depois de 30 dias eu já não sei mais. Mudou. Eu estou tão angustiado. Mas por que você está angustiado? 2 anos atrás eu sabia, agora eu já não sei mais. Então, dê a você oportunidades de experimentar o bem de formas novas e diferentes. Não é brincadeira. Quando o Chico estava esgotado, ele conta isso. O Emmanuel chegava e dizia para ele assim, Chico, está na hora de recarregar as baterias. Tá. Para onde que o Emmanuel levava o Chico? Para os bairros mais carentes para atender as pessoas em sofrimento. Percebeu? Então, olha só. Deixa eu contar uma coisa para você. Nossa, rapidinho. Acabou. Eu vim nesse avião que é o madrugadão, né? Cheguei de madrugada, 2 e tanto da manhã. E o Alexandre comigo, buscando. Aí fui dormir, acordei, né? Falei, tem atividade, vou preparar. Nossa, estou cansado. Aí recebi um depoimento de uma moça. Ela mandou o vídeo. Ela está com um negócio de oxigênio, uma situação muito grave, respirando com aparelho. E ela mandou um depoimento, dizendo que não poderia ir ao evento, mas que estava vibrando e pediu orações por ela.
Meu cansaço foi embora na hora. Eu levantei, falei assim, meu Deus, que é isso? E ela ainda diz assim no vídeo, eu não sei se eu vou sair mais daqui. Então, dê a você esse presente. Quando você está fazendo caridade, você não está ajudando aos outros. Você está se dando o maior presente da sua vida. Procure ocupação útil. Vai correr. Faz exercício. Percebe? Então isso faz parte da relação com você. Depois tem a relação com o outro. E na relação com o outro, eu já vou te dizer o básico aqui. Relacionar com os outros, para acabar, é simples. Entenda uma coisa. Não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te ferir. Então, perdoa. Se você não for capaz de perdoar, você não é capaz de se relacionar com ninguém. Porque mais cedo ou mais tarde, não importa quem é a pessoa, ela vai te ferir. Por quê? Porque ela quer? Não, às vezes sem querer. Perdão. Segundo elemento. Está lá no nome. Está lá. Não estou inventando isso não, está lá no nome de bem. Segundo elemento. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você já viu espírito puro fazendo palestra? Você já viu? Você já viu isso? Aqui? Cadê o Éden? Que na federação já recebeu? E agora com vocês, um espírito puro, que acaba de se materializar e vai fazer uma palestra. Tem espírito puro palestrante? Não. Você entendeu? Então, vou te dar uma dica. Você encontra com alguém. Primeira pergunta que você faz. Você está encarnado? Se a pessoa responder, estou, e outras pessoas do seu lado ouvirem, que às vezes o espírito está te enganando. Então, você pergunta, você está encarnado? Aí as pessoas estão do seu lado, ele fala assim, estou. Aí você fala, eu ouvi, estou. Não, então está encarnado mesmo. Está encarnado? Então deixa eu dizer uma coisa. É espírito em processo de aperfeiçoamento. Da onde você tirou isso, Haroldo? Do livro dos Espíritos. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Você está encarnado? Matemática. Se na última encarnação você se torna espírito puro e você está encarnado. Conclusão? Você está em aprimoramento. Então, seu marido está em aprimoramento. Está encarnado seu marido? Não. Sua esposa está encarnada? Está em aprimoramento. Seus filhos? Entendeu? Sua sogra? Então, quer relacionar? Indulgência. A turma que está encarnada é imperfeita. Indulgência significa não focar na imperfeição. Isso é indulgência. Indulgência é isso.
Eu olho a pessoa e falo, é duro, é uns defeitos que ninguém aguenta. Mas está encarnado, né? Fazer o quê? Não é isso? Indulgência. E o terceiro, para finalizar, benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. Ah, mas a orientação sexual dele é outra. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições. Perdão das ofensas. Esses são os 3 pilares da relação com o outro. Relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. Se você equilibrou isso, e se você está no caminho, bem-vindo à formação do ser humano de bem. Se você é um espírita, é um detalhe. Muito obrigado, gente. Bom, nós teremos agora um breve intervalo, bem rápido, é o momento em que as pessoas vão passar os papéis. Quem tiver interessado em perguntar, é só levantar a mão e nós vamos recolher as perguntas para que Haroldo responda a quem formulou, ok? Vamos então agora para a sessão de perguntas. Este momento será conduzido pelo presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Éden Lemos. A primeira pergunta é a seguinte, Haroldo. Perdoar significa ter que conviver com a pessoa? Depende. Porque há uma mensagem muito linda do Emmanuel no livro Vida e Sexo, em que ele chega a considerar aqueles casos em que o afastamento é necessário, porque a convivência se deteriorou a tal ponto que aquilo está gerando um risco para a integridade física ou para a vida da pessoa. Então, nesses casos, evidentemente, a pessoa precisa se proteger. Não há na lei divina, diz Emmanuel, abre aspas, não há na lei divina regime de escravidão. Então, há um limite. A gente perdoa, mas eu não vou permitir que o outro me mate ou atente contra a minha integridade física. Não é? Então esse é um ponto. Mas esse é um ponto extremo, né? Esse é um extremo. Tem outros pontos, e é importante dizer isso, que é quando na relação eu fico fazendo o papel de olhar para a fogueira e jogar gasolina. Então, esse é um ponto que, por exemplo, relação com mãe, com pai, com familiar. Relações que não tem. Como é que você vai fazer? Vai deixar de ser filho? Né? Vai deixar de ser pai? Deixar de ser mãe? Então, o que nós temos que buscar? Além do perdão, estratégias de apaziguar, de levar a paz, de não transformar tudo numa guerra, de cortar as tomadas mentais que levam ao conflito. Aí é um trabalho ativo. Por isso que há 2 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos. O que é o pacífico? É o que não cria problema para os outros. A pessoa pacífica, porque tem gente que é assim.
Já perceberam isso? Você está no avião. Está tudo em paz. Aí entra a pessoa. Turbulência. Então, o pacífico, ele não fica criando problema para o outro. Existe o pacificador, que é um degrau acima na bem-aventurança. O pacificador é aquele que, diante desse que perturba, ele ainda assim consegue conciliar, mediar, negociar e construir a paz. Esse é mais difícil. Porque esse faz parte da tropa de elite de Jesus. O pacificador, ele está no conflito e ainda assim ele constrói paz. Aí é preciso muita inteligência, muita psicologia, muito controle das emoções para poder atingir esse patamar. Então, perdão sim, uma grande virtude. Só para encerrar, nós vamos entender que o perdão não é um presente que eu dou para o outro. O outro me feriu, o fato de você perdoar ele, não vai resolver o problema dele. Porque há uma lei divina regendo os nossos destinos. O perdão é um presente que você dá para você. Para você. Porque às vezes a mágoa e o ressentimento destroem mais do que a ofensa. É obra de Deus, Haroldo, perder um filho em decorrência de um erro médico? Olha só. No processo evolutivo, Deus é a inteligência suprema e o supremo amor. O que significa isso? Que Deus sempre inspira as melhores escolhas, sempre inspira o bem, mas nós somos dotados de livre-arbítrio. O que significa isso? Significa que Deus lhe deu a faculdade de errar. E quando você erra, a culpa é de Deus? Não. Quando você, no uso do livre-arbítrio, selecionou a semeadura, você não tem escolha na colheita. A colheita não é livre. Então, no complexo das encarnações, porque esse tema é muito delicado, e eu não tenho o processo nas minhas mãos. Mãe, eu não tenho o processo do seu filho nas minhas mãos. Eu não sei. Mãezinha, sabe por quê? Você estava lá no mundo espiritual, ele virou para você e falou assim: mãe, eu preciso resgatar uma coisa grave do passado. E eu não tenho condições de fazer isso sem você do meu lado. Aí o que você falou, mãezinha? Você falou assim: filho, eu vou, não importa o que você tenha que passar, eu vou estar do seu lado. Jamais vou deixar você sozinho. Não importa o que você fez, filho. Não importa quem você foi. Não importa o que você vai ter que resgatar. Eu quero estar do seu lado. E aí o benfeitor, que coordena a evolução de vocês, disse assim: mãezinha, você não precisa passar por isso. O que você respondeu? Mas eu amo ele. É meu filho.
E aí você veio, mãe. Você veio. E ele passou. Ah, mas o erro foi do médico. Ele fez alguma coisa. Olha, se o médico agora assumiu a posição do erro, aí é um problema da lei de causa e efeito com o médico. Porque pode ter sido um erro não intencional. Se foi intencional, se foi negligência, agora quem está com o processo perante a lei divina é o médico. Esquece isso. Pensa assim. E eu tenho certeza que eu estou te falando. Certeza absoluta. Teu filho está vivo. Isso eu tenho certeza absoluta. Teu filho está vivo. E com um detalhe. Está mais puro. Está mais puro. Passou. E ele já está programando aí uma próxima, mãe. Se você quiser. Nessa próxima, ele não vai ter que passar por isso. Então eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, que é a seguinte. Ok, nós precisamos ser felizes, mas você precisa acrescentar um ingrediente no seu projeto de felicidade. No seu projeto de felicidade aqui na Terra, você tem que deixar uma vaga reservada para a purificação da sua alma. E para isso acontecer, você vai ter que passar por uns bocados. Porque você não encarnou só para uma viagem à Disney. Você encarnou para sair daqui mais puro. Eu te digo, cada encrenca que eu passo, depois que a encrenca passa, eu falo assim, meu Deus, não é que eu estou mais leve? Não é que eu estou mais leve? Ele está mais leve, mãe. Está mais leve. Ele está feliz. Pode estar certa disso. Ele está feliz.